Olá pessoal, aqui é o Ricardo Lulay e nesse vídeo vamos continuar o nosso curso de Gravity Designer básico. Então, no vídeo anterior vimos como aplicar cores nas páginas e nos objetos. E na sequência de assuntos, veremos como configurar texto nos seguintes tópicos: justificar texto em coluna estreita, justificar texto em coluna larga. E dentro deste tópico, ainda veremos como conseguir ajustar entrelinhas e como conseguir criar uma capitular. Vamos ver também a diagramação de parágrafos com marcadores de numeração e os símbolos. E por último, vamos ver como ajustar o entre parágrafos. Então, vamos lá! Antes de começar esse vídeo, pessoal, eu preciso comentar que, apesar do Gravity Designer ele possui recursos fantásticos e muito completos, se comparado aos principais softwares de desenho vetorial disponível no mercado. No quesito texto, ele tem limitações bastante importantes. Então, por esse motivo, esse vídeo ele destina-se muito mais a como podemos contornar essa falta de recursos, usando o que ele possui, do que mostrar o que seria possível, considerando que ele tivesse uma gama bastante grande de ferramentas, assim como ele possui ferramentas para outras coisas. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar. Bom, o primeiro item da nossa lista de assuntos é justificando texto em colunas estreita. Eu peguei aqui na internet essa arte. Na verdade, eu peguei também uma segunda arte, eu quero fazer um comparativo. Então aqui você observa que você tem um texto que está em uma coluna só. Ok, é uma legenda. E aí tem esse outro texto que é do mesmo trabalho, e aí você tem uma aplicação de texto numa coluna mais larga aqui, que seria o nosso segundo tópico de assunto. Então agora eu vou entrar no Gravity Designer e nós vamos verificar, eu tenho texto digitado dessas duas artes, esse texto, e eu vou explicar qual a implicação dessa questão de colunas e de justificação no Gravity Designer. Então aqui, aquele primeiro texto, né, da primeira arte, eu tenho aqui o texto digitado. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar reproduzir o melhor possível, o mais próximo possível, essa diagramação aqui. Então, eu vou pegar uma linha guia, vou posicionar essa linha guia o mais justo possível, à esquerda e à direita, para delimitar. Isso aqui é uma imagenzinha bitmap de um print screen que eu dei lá da tela, tá? E aí eu tenho o texto aqui. Então eu vou, baseado nesses limites do texto, eu vou também deixar a minha caixa de texto nesses limites. Ok. Ele fez lá em função da largura disponível. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colorizar essa tipologia. Então seleciono tudo, vou pegar aqui no painel aparências, vou clicar nesse conta-gotas e vou procurar aqui a cor mais representativa, pegar num lugar mais visível. Aqui. Clico fora, pronto, colorizei. Ok. Então o que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, o que eu quero falar. Se eu tiver a intenção de justificar, porque o texto justificado é muito usado, e ele tem uma opção aqui de justificação. Então eu vou selecionar todo o texto e vou clicar aqui em justificar. Eu quero que você observe o seguinte, vou dar um zoom aqui. O Gravity, ele não tem um dicionário para reconhecer quebra de palavras. Então ele não quebra palavras porque ele não sabe aonde são as separações silábicas. Então quando eu faço um texto justificado, por ele não quebrar as palavras, ele as mantém integralmente nas linhas. E aí ocorre esses buracões gigantescos aqui, ó, porque quando a minha coluna é muito estreita, eu tenho poucas palavras para ele fazer uma distribuição de espaço que não fique muito gritante. Então, para colunas muito pequenas, é problema fazer texto justificado. Agora, no outro trabalho, vamos verificar o outro, que seria esse aqui. Eu já tenho uma coluna larga, ok? Apesar de que nessa imagem
a gente vai encontrar a efinização, porque isso aqui não foi feito em Gravity Designer. Mas vamos ver lá no Gravity Designer como ficaria uma justificação com uma coluna larga. Eu vou abrir aqui. Então aqui eu tenho uma imagem bitmap de um print screen daquele trabalho. Vamos só comparar. É um print screen dessa parte aqui. Eu pus aqui na parte de cima. E aqui está o texto digitado. Então vamos tentar fazer uma diagramação o mais próximo possível disso que está aqui. Só que nesse momento, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é a questão da justificação aqui. Então, dessa vez, eu vou ajustar uma margem aqui. Eu vou colocar um valor de 10. Como esse íconezinho está habilitado, esse valor que eu digitei, no momento que eu der Enter, ele vai entrar para os demais valores. E aí, os demais valores, esses 4 valores, se referem aos 4 lados de margem do documento. Então, vou dar Enter. Pronto, está aqui a margem. Então, eu já sei que o meu limite para esse texto tem que ser aqui na esquerda e aqui na direita. Então, eu vou ajustar a caixa de texto para ficar aqui. Ok. Vou fazer uma coisa também. Eu vou colocar um elemento aqui em cima, por cima disso aqui, só para não confundir, porque ele está muito nítido e pode parecer que isso aqui é um texto digitado. E, na verdade, não é. É uma imagem bitmap colocada aqui. Então, vou colocar um retângulo aqui por cima. Ele veio nessa cor. Eu vou dar um pouquinho de transparência. Só para as duas artes não ficarem idênticas e não confundir. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou justificar. Então, olha só. Nesse caso aqui, vou dar um zoom nessa região aqui, segurando a tecla Ctrl mais a barra de espaço. Vou enquadrar. Então eu vejo que, nesse caso, pelo fato da coluna ter uma largura bastante considerável em relação ao tamanho do caractere, não ficou muito berrante a separação entre palavras. Talvez um pouquinho mais nessa linha, mas não é muito crítico isso aqui. Então, minha recomendação: para colunas muito estreitas, não use texto justificado. Para colunas mais largas, você pode usar texto justificado, ok? Muito bem. Então vamos continuar essa diagramação aqui. Então, por exemplo, eu quero ajustar o título. Eu clico 2 vezes. Sempre que eu clicar 2 vezes em cima de uma caixa de texto, ele entra no modo de edição do texto. O cursor entra no modo de edição do texto. Então eu vou selecionar aqui, vou colocar uma fonte que eu já pesquisei, não a fonte igual a essa do trabalho da onde eu dei um print screen, mas eu tenho uma fonte que vai quebrar o galho. Hammersmith. Coloquei aqui, o corpo é corpo 30, posso digitar. Vou fazer essa outra fonte também com essa Hammersmith. O corpo é 22. E esse texto, Open Sans, já está. Corpo 12 também já está. E aí, pessoal, você vai reparar aqui, deixa eu dar um zoom, eu vou perder a seleção e vou dar um zoom nessa região. Você vai reparar aqui, ó, que eu tenho um entrelinhas maior do que o padrão que vem ajustado no Gravity Designer. Então o entrelinhas, ele funciona assim, você seleciona, deixa eu sair do zoom, você seleciona e você vem nesse campo aqui, ó. E aí você coloca o valor, 140. Então já ficou razoavelmente parecido, mas ainda faltam alguns detalhes. Muito bem. Eu vou colorizar esse título, vou colorizar o nome aqui. Agora eu vou tirar para poder pegar as cores. Então eu vou selecionar esse título, vou pegar o conta-gotas e vou clicar aqui no A. Então ele pegou a cor. Mesma coisa eu vou fazer com o autor, pegar o conta-gotas e vou clicar aqui numa das letras. Pronto, pegou a cor. E aí, pessoal, eu vou fazer essa capturar. Ele não tem esse recurso. Eu vou fazer na mão. Então como é que eu vou fazer? Bom, se você pretender fazer capturar nesse software, o caminho tem que ser esse. Senão você tem uma dor de cabeça. Então você vai selecionar a letra que inicia o parágrafo, você vai copiar e em seguida deletar. Então você já pode cortar ela. Você dá um Ctrl X. Então eu tirei ela daí, mas com o Ctrl X ele copiou também. Eu vou pegar, clicar fora, vou pegar a ferramenta de texto e vou abrir uma caixa de texto
a parte aqui e vou colar aquele D. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o peso dessa fonte para a versão negrito. E aí você tem uma caixa aqui que se chama dimensionamento, ela está abreviada, que faz com que a caixa de texto ela se adeque ao tamanho dos caracteres disponíveis internamente agora, que no caso é só a letra D, então a caixa vai ficar contornando a letra D de um modo mais justo. Então eu vou clicar fora para perder a seleção, ficou a caixa selecionada e agora o dimensionamento está habilitado. Então aqui eu tenho quanto à largura e tenho quanto à altura. Vou clicar nesse alto. Então você percebe que ela afinou para a largura do caractere. E também, quanto à altura, eu vou clicar em alto. Fez a mesma coisa. Agora eu vou habilitar esse campo aqui, ó, dimensionar fonte ao redimensionar. Ao redimensionar a caixa. Então eu vou dar um clique aqui. Para isso eu vou dar um zoom, porque eu não consigo enxergar as alças. Posso pegar qualquer alça aqui. Vou pegar a ferramenta ponteiro e vou aumentar aqui mais ou menos. Agora vou sair do zoom e vou deixar essa caixa aqui stand-by e vou liberar uma área para fazer o encaixe desse caractere aqui nessas duas linhas. Porque aqui leva em consideração duas linhas. Então olha só, olha como eu vou fazer. Eu vou pegar a ferramenta de texto, clicando duas vezes aqui. Vou colocar, pessoal, é o seguinte, como ele não faz quebra de palavras, ele passa para a próxima linha, como eu tenho que fazer esse afastamento, ele vai passar para a próxima linha uma palavra inteira. Eu tenho essa linha terminada com essa preposição aqui. Vou escolher o D como uma palavra e o espaço anterior e vou dar um Enter aqui. Então o que aconteceu? Ele liberou aquele pequeno espaço. Muito bem. Aqui a intenção é que ao final pareça que a linha tem uma continuidade com essa aqui. Mas tecnicamente houve um enter aqui, é como se isso aqui fosse um parágrafo independente desse. Tecnicamente é mesmo, ok? Aí eu vou vir aqui no começo do parágrafo e vou dar espaços. Aqui, até essa posição aqui. E vou fazer a mesma coisa agora com essa próxima linha. Essa próxima linha é um novo parágrafo. Então eu vou dando espaços até se alinhar com o U de cima. Mas deu esse pequeno probleminha aqui. O entre linhas foi quebrado nesse entre linhas. Eu vou selecionar o conjunto e vou colocar de novo o entre linhas aqui, que é 140. Ó, ele fez a separação. E aí eu vou trazer esse caractere. Tenho que clicar fora, clicar na caixa, vou trazer esse caractere para cá e faço ajustes manuais para provocar a captular aqui. Vou acertar a cor, pegando daquela amostra. E para esse finalzinho aqui, eu vou fazer o seguinte. Em cada espaço, como é possível no texto justificado haver uma variação de espaçamento entre palavras em relação a outras linhas, em cada espaço desse aqui eu vou colocar mais um espaço. Até a palavra problemas encostar naquela extremidade ou ficar bem próximo. Acho que chegou no limite. Ali seria o limite. Então aqui está resolvido. Então agora eu vou visualizar isso aqui sem enxergar as linhas guias. Como eu posso fazer isso? Aqui no menu Exibir, eu tenho Reproduzir e Apresentar. E olha lá, é uma diagramação. Repara que essa linha ficou justificada, essa aqui também, e ficou com a capitular aqui. Então, se você precisar de capitular no Gravity, é assim que você vai ter que resolver. Ok? Então, o próximo tópico é diagramando parágrafos com marcadores de numeração ou símbolos. Vamos ver o que é isso. Então, eu tenho essa imagem aqui também extraída de uma arte que eu dei print screen. Isso aqui são os marcadores. Tá? Repara que eu tenho uma coluna de texto e é comum os parágrafos que levam marcadores ficarem recuados para dentro da coluna, não ficar na borda da coluna. Então, como é que a gente resolve isso no Gravity? Vamos lá. Eu também tenho aqui a imagem só do bloco de texto que
Eu vou diagramar. Aqui eu tenho o texto digitado, já previamente já coloquei as fontes, porque nesse momento a minha questão é só resolver o problema dos marcadores aqui nessa região, nesse texto que eu estou gerando aqui no Gravity Design. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte: eu já delimitei a largura da coluna pela referência da imagem de print screen aqui em cima. Então eu peguei a largura total aqui. Mas eu também vou pegar referências desses marcadores. Isso aqui existe uma distância. Se eu estou criando uma diagramação e eu quero que o marcador fique também recuado, além do bloco de texto ao qual ele corresponde, eu tenho que colocar linhas demarcatórias no meu trabalho inteiro para ficar uma coisa coerente, igualitária. Então eu tenho que ter as medidas aqui. Também é muito comum eu ter marcador cujo o marcador fica sempre alinhado com o limite da coluna, sem estar recuado. Mas nesse caso aqui está recuado. Então eu vou fazer duas referências aqui também. OK? Meu problema é com esse bloco de texto. Esses aqui então estão resolvidos. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse bloco de texto, esse conjunto de parágrafos aqui, vou selecionar e vou copiar e retirar eles daí. Então eu posso dar um Ctrl X, porque daí ele corta. E aí eu posso até, vou voltar para a ferramenta ponteira, eu posso até recolher essa caixa de texto aqui. Tem que clicar fora, vou recolher a caixa de texto aqui e vou criar uma nova caixa de texto. Pego a ferramenta de texto aqui, o Tzinho, e vou criar uma nova caixa de texto aqui, ó. Totalmente recolhida. Não ainda nessa outra parte onde vai o marcador. Vou previamente fazer um ajuste mais próximo aqui, só para ter uma distância semelhante ali. E aí eu vou fazer o seguinte: como o texto que eu copiei já está formatado com caracteres, no tamanho, no tipo de letra, eu vou substituir esse seu texto, que é um texto de amostra, quando eu crio uma caixa aqui no Gravity, eu vou substituir por aquele texto que eu copiei. Então, eu vou selecionar isso aqui, eu vou dar um Ctrl V, vou colar, como de ver no Mac. Tá, não coube totalmente aqui, eu vou clicar fora e vou expandir um pouco a caixa. Ok. Ok. Aí, agora, o que acontece? Esse texto ele está muito semelhante a esse texto aqui. Ó. Ele está bem semelhante. Mas não tem os marcadores. Agora eu vou fazer um marcador aqui na frente. Olha como que eu vou fazer. Eu vou pegar a ferramenta de texto. O marcador é numérico aqui. Eu vou fazer duas vezes. Eu vou fazer com ele numérico e depois o marcador sendo um símbolo. Bolinha, né? Bolinha. O que eu vou fazer? O marcador, ele é o mesmo, nesse caso, ele é o mesmo caractere do texto. Então ele tem, além de ter a mesma fonte, ele tem o mesmo tamanho de fonte e tem o mesmo entrelinhas. Então eu vou criar uma caixa de texto aqui, eu vou pegar uma régua só para garantir um alinhamento. Vou dar um zoom também. Espera aí, vou sair dessa ferramenta, vou pegar a ferramenta ponteiro e vou dar um zoom aqui. E vou criar, agora vou pegar a ferramenta de texto e vou criar uma caixa de texto aqui assim. Ele põe aquele texto de amostra. O que eu faço? Eu substituo esse texto por esse mesmo texto aqui. Porque quando eu colar esse texto aqui dentro, na verdade ele não me interessa o texto, mas me interessa as propriedades que eu coloquei. Então vou dar um Ctrl V. Então entrou o texto novamente, obviamente não cabe, porque é uma pequena caixa. Vou selecionar todo o texto e agora vou deletar. Não vou copiar de novo, não preciso. Deletei, mas a formatação ficou. Então agora o que eu faço? Eu ponho aqui, ó. Vou sair um pouco do zoom, só para a gente poder enxergar um pouco mais lá para cima. Para ver a referência lá de cima. Aqui tá bom, já vejo o 4. Então eu tenho a caixa de texto aqui. E aí eu vou digitar aqui, ó. 1 ponto, dou Enter. 2 ponto, 3 ponto, 4 ponto. O que eu faço agora? Olha, esse é o mesmo caractere da parte do texto.
Eu vou dar Enter depois desse um ponto e vou colocar o 2 na posição dele. Vou fazer a mesma coisa com o 3. E depois a mesma coisa com o 4. Pronto, está diagramado. Vou sair do zoom. E vamos ver naquele modo sem linhas guias. Menu exibir. Reproduzir, apresentar. Aqui, treco. Pronto. Está colocado um marcador na mão. Um bullet. E se fosse bolinha, um símbolo? Nem preciso mexer nos caracteres aqui. Símbolo é um código. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou clicar 2 vezes. No Windows, a bolinha. No Windows você consegue a bolinha digitando a tecla Alt, fica segurando ela, e no teclado numérico digita 0149. Bolinha. No Macintosh é Alt 8 nos atuais. Nos um pouquinho mais antigos é Option 8, a bolinha. E aqui eu só substituo. Alt 0149. Alt 0149. Alt 0149. Clico fora. Ctrl 0. Menu exibir. Reproduzir, apresentar. Marcadores de bolinha. Próximo item. Ajustando entre parágrafos. Esse eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo documento aqui. Um A4. Posso até... colocar uma margem aqui de 10. Poderia ser uma coluna mais estreita, mas pode ser isso aqui também. Vou criar aquele texto que ele me fornece, que é o texto falso. Se vocês não se lembram, está no vídeo anterior a esse aqui. Se você digitar a palavra Loren, com M no final de Maria, Loren, ao dar o espaço, ele coloca texto falso. E aí eu posso ir, eu vou dar um Enter aqui, vou selecionar tudo, vou copiar, e aí eu posso ir colando. Então vamos supor que eu quisesse um espaço entre parágrafos diferenciado, mas não igual a um duplo Enter. Assim, é muito grande. Vamos supor, eu não quero esse espação. Olha, o que nós temos de recurso aqui, de espaçamento? Nada a não ser o entrelinha. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesse Enter que eu dei a mais, que é um caractere de Enter que está colocado aqui, é um caractere invisível, e vou colocar um espaço na barra de espaço do teclado, que é outro caractere invisível. O Enter serve para empurrar para o próximo parágrafo, e esse serve para criar um espaço vazio, mas é um caractere que eu posso selecionar. Ó, selecionei. Aí eu venho aqui, ó, no entrelinhas e ajusto um valor abaixo do 100%. Porque o que está acontecendo aqui? Eu tenho um valor de 100% em dois enters que foi colocado. Então, o enter intermediário ali, entre um parágrafo e outro, eu coloco um valor menor do que 100%. Por exemplo, 30%. A hora que eu der enter, ó, ele fez uma diminuição. Posso copiar esse caractere, ele está selecionado, venho no próximo parágrafo aqui, colo ele, olha lá, e eu fiz uma entrelinha. É o jeito que a gente tem para criar uma entrelinha que não seja um enter duplo, ok? Então, pessoal, com esse vídeo nós encerramos o nosso curso básico de Gravity Designer. Espero que vocês façam bom proveito desse software, até porque ele é gratuito. Ele tem bastante recurso, mas a gente viu que na parte de texto é um pouco limitado. Mas dá para fazer, ok? Então, ficamos por aqui e aguardo vocês para um próximo curso. Até lá!